Em 1818, um filósofo de 30 anos publicou um livro cujo título, em 4 palavras, já era uma metafísica inteira: O Mundo como Vontade e Representação. E a ambição dele era absurda. Schopenhauer dizia ter encontrado a chave de tudo. O que a realidade é por dentro, atrás da aparência que os sentidos mostram. A resposta a que ele chegou é uma das ideias mais sombrias e mais influentes de toda a filosofia. No fundo de tudo que existe, inclusive de você, há uma força cega, sem objetivo, que ele chamou de vontade. Nesse vídeo eu vou te levar para dentro do pensamento dele. O que é essa vontade? Por que ela condena a vida ao sofrimento? E as saídas que ele enxergou. Quem foi Schopenhauer? Arthur Schopenhauer nasceu em 1788, em Danzig, numa família rica de comerciantes. A morte do pai deixou ele com uma herança que lhe deu o que pouquíssimos filósofos tiveram: independência total. Ele pôde pensar e escrever a vida inteira sem precisar agradar a universidade, igreja ou patrão nenhum. E usou essa liberdade para ser talvez o filósofo mais honesto e mais amargo do século XIX. Ele tinha uma confiança quase insana na própria obra. Ao começar a dar aulas em Berlim, marcou as palestras dele no mesmo horário das de Hegel, o pensador mais celebrado da época, certo de que os alunos o escolheriam. A sala dele ficou vazia. Hegel reinava e Schopenhauer foi ignorado por quase 30 anos. O reconhecimento só veio no fim da vida. 2 influências o separaram de todo mundo. A primeira foi Kant, de quem ele se dizia herdeiro. A segunda, rara para a época, foi a filosofia da Índia. Schopenhauer foi o primeiro grande filósofo ocidental a levar a sério os Upanishads e o budismo, e dizia que os Upanishads tinham sido o consolo da vida dele. Para entender a vontade, a gente começa pelo lado de Kant: o mundo como representação. Schopenhauer parte de uma ideia de Kant. Tudo aquilo que você conhece, o seu corpo, este vídeo, o mundo inteiro, você só conhece de um jeito: como representação. Quer dizer, como imagem montada dentro da sua mente. Os sentidos recebem estímulos, e o cérebro organiza tudo no tempo, no espaço e em relações de causa e efeito. Mas o tempo, o espaço e a causalidade não são o mundo lá fora. São os óculos através dos quais você é obrigado a enxergar. A conclusão de Kant era dura. A gente nunca toca a coisa em si, a realidade como ela é por trás da nossa percepção. Ficamos presos para sempre do lado de cá, no mundo das aparências. Schopenhauer aceita isso por inteiro. O mundo, enquanto representação, é fenômeno, é o véu. Os indianos chamavam de o véu de Maya, a ilusão que faz tudo parecer separado, dividido em coisas distintas. Mas então ele faz a pergunta proibida, a que Kant tinha declarado sem resposta. E se existir uma única fresta por onde a gente consegue espiar atrás do véu? A vontade. E existe. Essa fresta é você mesmo. Repara, o seu corpo você conhece de 2 maneiras ao mesmo tempo. Por fora, como representação, um objeto entre os outros que você vê no espelho. Mas por dentro, você conhece ele de um jeito que não conhece mais nada no universo. Você o sente querendo. Quando você levanta o braço, você não observa de fora uma cadeia de causas. Você vive, por dentro, um ato de vontade virando movimento. Para Schopenhauer, é aqui que o véu rasga. O que você é, por dentro, atrás da aparência, é vontade. E aí ele dá o salto que funda o sistema dele. Se é assim comigo, é assim com tudo. A essência íntima de toda a realidade, a coisa em si que Kant achava inalcançável, é vontade. O impulso cego, sem meta, sem razão, que se manifesta em absolutamente tudo. É a mesma força que puxa a pedra para o chão, que faz a raiz procurar a água, que move o instinto do animal e o desejo humano. Uma só vontade, aparecendo como milhões de coisas separadas, porque a separação, lembra, é só o véu, é o tempo e o espaço da representação. No fundo, é tudo uma coisa só, querendo. E uma força que não quer nada específico, ela só quer querer. Esse é o veredito de Schopenhauer sobre o que a realidade é. Porque a vida é sofrimento. Se a essência de tudo é uma vontade que só quer querer, sem destino, então uma consequência incômoda se impõe. A vida tem que ser sofrimento. Olha a lógica.
Todo desejo nasce de uma falta, e falta dói. Enquanto você quer, você sofre. Quando consegue, o desejo morre e dá lugar a um alívio que dura pouco. E logo aparece o vazio. Esse vazio que a gente chama de tédio. Aí a vontade já cospe o próximo desejo, e tudo recomeça. Daí a frase mais famosa de Schopenhauer: a vida oscila como um pêndulo, entre a dor e o tédio. A dor de querer o que você não tem, o tédio de ter o que você já conquistou. A felicidade nessa visão não é uma coisa positiva. É só a ausência momentânea da dor, o breve intervalo no meio do balanço. É daqui que vem o pessimismo radical dele. Contra Leibniz, que dizia que vivíamos no melhor dos mundos possíveis, Schopenhauer responde que vivemos quase no pior. Um mundo só um pouco pior já não conseguiria se sustentar. Para ele, o otimismo não era apenas um erro, era quase uma indecência, um deboche diante do sofrimento real das pessoas. As saídas: arte, compaixão e ascese. Mas Schopenhauer não parou no diagnóstico. Se o sofrimento vem da vontade, a libertação só pode vir de aquietar a vontade. E ele descreveu 3 caminhos, cada um mais radical que o anterior. O primeiro é a arte. Quando você se perde diante de uma obra, de uma paisagem, de uma pintura, acontece algo raro. Por alguns instantes você para de querer. Você deixa de ser o indivíduo que deseja e vira o que ele chamou de puro sujeito do conhecer. Uma consciência que só contempla, sem nada a ganhar. A vontade silencia, e com ela o sofrimento. A arte é uma trégua. E entre as artes, uma era especial para ele: a música. A pintura e a poesia copiam as coisas do mundo. A música não. Ela não imita nada visível. É uma cópia direta da própria vontade, o desejo e a emoção falando sem passar por imagem nenhuma. É por isso, ele diz, que a música te atravessa num nível que nenhuma outra arte alcança. Ela é a voz daquilo que você é por dentro. O segundo caminho é a compaixão. Se no fundo somos todos a mesma vontade, separados só pelo véu, então sentir de verdade a dor do outro é enxergar através do véu. Perceber que o sofrimento dele é o seu. Os indianos resumiam isso numa fórmula que Schopenhauer amava: Tat Tvam Asi. Isto és tu. Para ele, a moral não nasce da razão. Nasce dessa compaixão, desse reconhecimento de que o outro é você. E o terceiro, o mais extremo, é a ascese, a negação da própria vontade. O santo, o asceta, é aquele que deixa de alimentar o querer até ele se apagar. Um estado que Schopenhauer aproximava abertamente do nirvana budista, a extinção do desejo. A salvação final não era conseguir tudo, era parar por inteiro de querer. O legado. Schopenhauer morreu em 1860, enfim famoso, e a influência dele estourou. Nietzsche começou como discípulo apaixonado, antes de virar o mestre do avesso e trocar o pessimismo pela afirmação da vida. Freud encontrou na vontade cega um ancestral do inconsciente e das pulsões. Wagner compôs Tristão e Isolda sob o feitiço dele. Tolstói, Borges, Beckett, Einstein, todos beberam dessa fonte. E os paralelos com hoje saltam aos olhos. A gente vive numa cultura construída para manter a vontade acesa, para empurrar você de um desejo para o próximo, sem deixar o pêndulo parar no meio. Schopenhauer não viu a sua tela, mas descreveu o mecanismo dela com 2 séculos de antecedência. No fim, o que ele oferece não é um conselho fácil, é uma lente. Ele diz que a insatisfação não é um defeito seu a ser corrigido, é a assinatura da própria vida. E que os raros momentos de paz não vêm de querer mais, vêm dos instantes em que, por um motivo qualquer, a vontade se cala. Se essa ideia te incomodou ou te fisgou, deixa nos comentários o que você achou. E se quiser seguir esse fio, o vídeo sobre o Nietzsche é o